Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Católico. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquele esboço, né? Vai ter rodada de meio de semana aí da Copa do Brasil. Dos 20 times da Série A, 14 estarão na competição, né? Então só teremos 3 times aí que vão folgar durante a semana. Então é um esboço que a gente vai aí com calma dar uma analisada até o final da semana e o nosso time. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a humildade a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro vídeo. Pessoal, essa aqui é a pontuação do time principal do canal, da Zumban e Mané Católico. É só esse que eu tenho, né? Depois desse é o bons, baratos, eu e valorização. Então é esse que eu escalo, esse que eu mostro a pontuação. Fez 82.42. Foi bom? Meio barro, meio tijolo, mais ou menos, né? Parece uma pontuação boa. Parece mais. Na verdade, quem estava com o sistema defensivo do Internacional ou do Bragantino nessa rodada, né? Deu aquela estourada porque laterais mitaram. Pontuaram bem demais. Na frente também o Bragantino destruiu, né? Foi um que fez mais de 3 gols aí na rodada. Deu 4. O Vladimir estava indo muito bem até os 20 do segundo tempo. Estava dando uma mitada, mas depois mudou totalmente. Então a rodada foi mais ou menos isso, né? Quem apostou e apostou pesado no Bragantino, tanto defensivamente como ofensivamente, mitou, passou dos 100 pontos com tranquilidade. E por que eu falo que foi uma rodada mais ou menos, pelo menos o time aqui do canal, apesar de 82 pontos? Porque você tem que vir aqui nas suas competições, ó. Eu perdi posições, ó, mesmo fazendo 82 pontos, né? Só numa liga que eu ganhei posição. Então, é mais ou menos por aí que você sabe se você foi bem ou não na rodada, tá? Porque da média, ficou bem acima da média. A média foi 57 pontos, né? Mas não dá pra ficar chorando aí leite derramado. Isso porque, como eu falei, foi uma pontuação mais ou menos, não dá pra reclamar muito não. O que nos arrebentou aqui? O que aconteceu com muita gente? O capitão. Nem o Natos ter ido mal, tá? Daniel deu uma mitada. Mas foi o capitão. E a abraçadeira que tivesse no cano? Passava de 100 pontos. Se tivesse no Igor, passava de 100 pontos também. Então, esse que é o grande problema, tá? Se você acerta o capitão, tem tudo para passar de 100 pontos. Quando geralmente você não acerta o capitão, mesmo o time estando bem escalado, você não consegue ir tão bem assim, ó. Marcos Rocha destruiu fora de casa, mais de 10 pontos novamente. O Ancando arrebentou, né? Gustavo Gomes eu fiquei sem zagueiro, né? Porque o meu zagueiro era o Nathan Silva, que também ficou no banco e não entrou. Então fiquei sem um zagueiro aqui. Mais um motivo também. Se eu boto aqui qualquer outro zagueiro, qualquer outro, até o Pedro que fez 2 pontos, o Pedro Henrique, 2.2, e o capitão aqui passava de 100, tá? Foi a grande diferença, mas o time estava bem montado, nós erramos o capitão praticamente, temos azar ali no reserva do nosso querido Gustavo Gomes. Mas vamos lá, tem muito jogo aí pela frente aí da Copa do Brasil pra gente analisar, que a gente vai ver um esboço e vai estudar as estatísticas. O primeiro jogo é sábado, às 16h30, então já tá marcado aí live, como a gente sempre faz, sábado, meio-dia, certo? Vamos ter rodada cheia, inclusive partidas na segunda-feira. Tá? O que me traz um pouquinho de preocupação, porque a gente não vai saber exatamente o time do Palmeiras, né? Mas queira ou não queira, é um dos confrontos mais favoráveis aí para a rodada. Então vamos botar aqui goleiro. Vou aproveitar a oportunidade aqui, ó. Esse aqui é o... Já botei os cardzinhos aqui da rodada, tá? O raio-x, confronto histórico. Inclusive coloquei já os vencedores do Ligas do Mané. Também tem link. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo. É só vir aqui, ó, no clube de ligas, né? E buscar Ligas do Mané. Aqui, ó. Certo? Aqui a rodada 17 já está aberta. Em média tem que passar de 100 times, ó, 117, 126, 147, 165, 155, mais de R$1.000 de premiação. Legal, você vai lá, né, R$10, posta, tem chance de levar uma boladinha, uns 400, R$500, vale bastante a pena. Outra coisa que eu queria convidar vocês, rapidamente, se vocês me permitirem, quem acompanha lá o Instagram deve estar sabendo, né, mas quem não acompanha, tá aqui, ó, eu postei no feed, tá, o que aconteceu efetivamente aqui na minha casa aqui, né, na minha residência, que eu tava fazendo uma obra, certo? E eu sofri uma demolição, tá? E essa demolição aqui me deu um prejuízo enorme. 2 semanas depois eu consegui o alvará e agora eu vou ter que reconstruir tudo de novo. Mas fiquei zerado, né? Então o que eu fiz? Uma ação social entre amigos, né? Pra me ajudar a minha família. Vou sortear aí uma TV 50 polegadas, aquela Cristal Ultra HD, Super Slim, certo? 4K, tá? O sorteio vai ser no dia 13, tá? 13/8, certo? Ao vivo aqui no YouTube e pelo Instagram também. Eu vou estar conectado nos dois. O bilhetinho aí pra quem quiser contribuir é R$10, certo? É só chamar minha esposa aqui, ó. Vai ter um linkzinho lá no Instagram. E eu vou botar um link aqui também embaixo pra quem quiser participar da rifa, tá? Da rifa não, da ação social, né? Vai me ajudar bastante aí. Parte do prejuízo aí vai ser... Eu vou conseguir pelo menos recomeçar a obra, tá? Então quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. É R$10 o bilhete. Quem contribuir com um bilhetinho aí, ó, vai me ajudar bastante. A gente, desde que começou a campanha na quinta-feira, né? Foi já aproximadamente 1.500 bilhetes, mas são 4.500 bilhetes, né? 4.536.
Então a gente tá um pouco longe da meta ainda, mas temos 30 dias aí pela frente, né? Devagarzinho, se Deus quiser, a gente chega lá, né? E esse valor aqui que vai ser arrecadado não vai chegar nem a 50% do prejuízo, mas já vai me ajudar bastante, certo? Mas vamos lá pro nosso querido Catimb Stats, certo? E também tem link lá na... Aqui, ó, baixou o preço aí, para quem quiser participar, colocando o cupom Mané Cartola, ganha 10% de desconto, certo? Vamos lá, goleiros, casa fora, né? Pontuação média conquistadas e cedidas nos últimos 5 jogos, que dá um panorama melhor pra gente. 2 jogos fora, 2 jogos em casa, ou no máximo 3, né? Fora ou em casa. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus goleiros é o São Paulo, certo? O Flamengo, o América, né? E o próprio Palmeiras e o Ceará aqui, ó. São os que mais vêm pontuando aqui. O que me chama muita atenção é o Fluminense, tá? O Fluminense vem cedendo uma quantidade considerável de pontos. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tava até dando uma olhadinha aqui, ó, em Atlético Goianiense e Fortaleza. Esse jogo vai ser jogo de gols dos dois lados, tá? Talvez bastante gols. Onde é que tá aqui o nosso querido Flu aqui, ó? São Paulo, tá? E Fluminense. Vamos dar uma olhadinha. É o 7º melhor mandante contra o 6º melhor visitante. Tirando aqui a média de gols de mandantes do São Paulo, que isso era no início do campeonato, agora o São Paulo tá com certa dificuldade de fazer gols em casa. Peguem aqui, ó, a média de gols sofridos do São Paulo, média de gols como visitante Fluminense e média de gols sofridos como Fluminense. Tudo abaixo de 1 ponto. Então esse jogo aqui, ó, sinceramente, acho que vai ser um 0 a 0, 1 a 0, no máximo 1 a 1, vai ser jogo de poucos gols. Vamos dar uma olhadinha aqui no São Paulo. Ó, o São Paulo aqui, ó, vinha bem até a 8ª rodada. Realmente vinha fazendo muitos gols em casa. Por isso que o Caleri se tornou artilheiro do campeonato. Mas agora, nos últimos jogos aí, ó, vem com uma certa dificuldade. Inclusive, cedeu um SG pro Juventude, tá? E, em termos de SG conquistados aqui, ó, conquistou 2, né? E é um time que oscila demais entre sofrer gols e não sofrer. O Fluminense, defensivamente, tá muito bem fora de casa, tá? Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no Instagram do Mané. Vamos dar uma olhadinha. O raio-x da rodada. O Fluminense é a defesa que menos sofreu gols nos últimos 5 jogos, de acordo com o mando de campo, tá? E é a defesa juntamente aqui, ó, com Flamengo e Palmeiras, que mais conquistaram SG nos últimos 5 jogos. O Flamengo conquistou 3 SGs nos últimos 5 jogos em casa. O Fluminense 3 SGs, como a gente viu agora, nos últimos 5 jogos fora. E o Palmeiras 3 SGs em casa nos últimos 5 jogos. Então, sinceramente, as defesas melhores para essa rodada aqui, ó, estão aqui, ó. Tá? Palmeiras, Fluminense, mesmo sendo contra o São Paulo. Tá? Flamengo. Certo? O próprio São Paulo, porque o Fluminense não tá fazendo tanto gol assim fora de casa. Em casa o Fluminense é uma máquina para fazer gol, né? Em casa é difícil deixar o Maracanã, é difícil deixar o cano de fora, mas fora o Fluminense faz pouco gol, tá? Até o Galo, tá? O Galo e a América pode até conquistar um SGzinho. Então aqui, ó, as melhores defesas estão aqui, ó. Os melhores ataques estão aqui, ó. Quando você faz o confronto com os piores ataques e as piores defesas, meu amigo, cruzou ali, deu match, pode escalar, certo? Então aqui, ó, eu acredito, tá? Flamengo é uma boa opção, certo? Os goleiros aqui desses 2 jogos são boas opções, mas assim, ó, eu não confio muito no Jandrei, tá? Agora o Fábio é um baita no goleiro e fora de casa aqui, ó, é o que tá com o melhor desempenho, tá? Então vamos lá, vamos mostrar o Fábio, certo? O Fábio realmente fora de casa aqui, ó, 5.71 em 7 jogos, vem muito bem, olha só o Fábio. Não negativou ainda, mesmo perdendo o SG em algumas oportunidades, faz aqui, ó, 3 pontos, 2 pontos, porque faz defesas tecnicamente. Eu sempre falei isso aqui nos vídeos, uma pena que o Cruzeiro mandou ele embora, porque ele tem uma história incrível, linda no Cruzeiro e tecnicamente, tá? Mesmo sendo um veterano, é um dos melhores goleiros em atividades aí do país, tá? E o São Paulo é aquele time que vai oscilar, ó, aqui, ó. Mitou o César com 8 defesas, quando não fez o gol, cedeu o SG, né? Na maioria das vezes, quando tira o SG do adversário, cede poucos pontos. Tem um certo risco? Tem, mas deve ser bem atacado, né? Pelo menos dá aquele alento, vai perder o SG, pode fazer aí 3, 4, 5 defesas, quem sabe, e mesmo assim pontuar, né? Agora, jogando em casa, deixa eu voltar aqui rapidamente aqui, né, ó. 1, 2, 3 SGs, exatamente, tá? Então esse jogo aqui, ó, pode ser um jogo de poucos gols, tá? Inclusive o confronto histórico, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, é de poucos gols, tá? Ó, média de 2 gols por partida. 2 SGs do Fluminense, inclusive o Fluminense leva uma certa vantagem do São Paulo, tá? Quando o Flu vai jogar lá, ó, incomoda bastante, ó, 0 a 0, 3 a 1, 0 a 2, 1 a 1, 1 a 1. Não incomoda, tá? Então existe essa perspectiva assim, de repente no SG, tanto pro São Paulo quanto pro Fluminense. Tá? Ser um jogo de poucos gols realmente. Mas pensando aqui, ó, pelas pontuações, né, conquistadas e cedidas pelos goleiros e pelos saldos de gols que vem sendo conquistados nos últimos jogos aí, ó. Palmeiras realmente em casa é a melhor opção, tá? Olha como o Fluminense fora é uma boa e o São Paulo em casa também, ó. Palmeiras em casa é o time que mais conquistou SG, juntamente com esses 3 aqui, ó. São Paulo, Flamengo e América. Só que aqui, ó, não cedeu o Bragantino, não cedeu o Curitiba. Agora o Fluminense aqui já cedeu. E o Cuiabá também cedeu, tá? A questão é saber o time do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tá numa pegada aí enorme aí, ó. Mas talvez vai poupar, a gente não sabe, só saberemos no final de semana. Mas vamos escalar o que a gente tem aqui de provável. Certo? O Palmeiras vem sofrendo alguns gols? Vem, mas ainda tem uma boa campanha em casa. Média de 1 gol sofrido. E o Cuiabá, por ser o 9º melhor visitante, uma média de 0.88 gols feitos, tá? Meteu 12 aqui no Avaí, porque o Avaí realmente
em casa tomar muito gol. Olha o Marcos Leonardo pra essa rodada aí, ó. De maneira geral aqui, ó. Tirando o jogo do Avaí, é um time que tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? Cedeu 12 SGs aqui, ó, e aqui fez apenas um gol. E o Palmeiras vem tomando muito gol em casa, vem, mas era o time que mais segurava SG, tá? Então, inclusive, segurou um SG contra o Fortaleza, onde muita gente não acreditava, tá? Não é assim um time que se defende bem, que vai de uma hora pra outra esquecer, né? De como se defender. E fora de casa aqui, o Galo, como eu falei, ó. De repente pode até rolar um SG, tá? De repente pode até rolar um SG. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pontuação média novamente. A América é complicado. Flamengo aqui, de repente, o Santos vale a pena, tá? O Santos vem pontuando bem. O Andrei aqui não confio muito, prefiro mais o Fábio. O Everton aqui vale a pena, por mais que não pontue bem. Mas, sinceramente, assim, ó, não vejo o Cuiabá atacando tanto. É mais um goleiro PSG, ó. 3,43 em 7 jogos. Certo, ó. Perdeu o SG, vai mal. Conquistou o SG, ó. Vai muito bem, tá? Essa é a pegada do goleiro do Palmeiras em casa, o Everton. Certo? Ó. E o Cuiabá é a mesma coisa aqui, ó. Tirou o SG, negativou. Cedeu o SG, cedeu pontos. Tá? Então o Everton é goleiro pro SG. O Fábio pode rolar um SG e umas defesas, tá? O Fábio pode rolar umas defesas aí. Jogando fora de casa, o Fluminense cede muito. Vamos dar uma olhadinha no Jandrei, né? Eu não confio no Jandrei, que de vez em quando toma uns peru. Às vezes erra na saída de bola. Onde é que tá o Jandrei? Ó, de média dele tá muito mal, tá baixo, tá lá atrás. 3,86 em 7 jogos. Uns 3 jogos aí até que vem bem, tá? Mesmo sofrendo gols aí, ó, melhorou bastante. Dá pra dar uma confiada, vamos ver o Flu. O Flu tá cedendo uns pontinhos, ó. Ele também vale a pena, tá? Prefiro o Fábio porque tecnicamente é melhor. Deve ser mais atacado, mas a questão é que o Fluminense não é um time que ataca tanto fora de casa, como a gente vai ver na sequência. Goiás cede bastante, né? Mas o Juventude conquista quase nada. Realmente, JP, ó, depois do Fábio, é o goleiro que mais vem conquistando pontos fora de casa, mas o Avaí é fura-olho em casa, tá? E não cede SG em casa. Os jogos do Avaí em casa são impressionantes, tá? São gols de dois lados, com média alta, ó, 1,75, feito 1,50 gols sofridos, tá? O Santos faz poucos gols, faz, era poder ter 86, mas vai ter oportunidade agora de fazer e uma média de um gol sofridos. Ó, os jogos do Santos, ó, 1-2, 1-1, 2-2, até que tava melhorzinho, só tem 2 placares magros, mas o Avaí em casa, olha só, ele joga de maneira aberta, ó, 1-2, 2-2, 3-2, 1-1, 1-2. Geralmente média superior a 2 gols por jogo, tá? Média superior a 2 gols por jogo. E aqui até que a média do histórico até, ó, é bem altinho, ó. Ó, tem um 0-0 aqui, ó. Nos demais jogos aqui, ó, gol pros dois lados, tá? Vale a pena? Vale a pena, tá? Pra ataque, pra defesa já fica meio cabreiro. Mesmo, deixa eu ver o João Paulo. O João Paulo tá melhor em casa, né? Ó, 4,63 em casa, fora 3,10. Mas é um goleiro ainda que não negativou e tecnicamente um dos melhores que temos aí no futebol brasileiro. Mas eu ainda prefiro ficar com o Fábio, por exemplo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em defesas aqui rapidamente. Defesas. Defesa já não faz muito. Ó, quem tá fazendo muita defesa fora de casa aí, ó, é o Walter. E o Palmeiras é o que mais cede, tá? Sem pensar muito em SG, porque se ele conquistar o SG, depois vocês me cobrem, tá? Vai estourar, vai ser um dos maiores pontuadores da rodada. 4,17 em 7 jogos. Ó, fora de casa pontua, mesmo perdendo SG toda a rodada. Ó, só segura um SG aqui, ó, 2. E fez 8 e 10 pontos respectivamente. Palmeiras, mesmo tirando o SG do adversário, costuma ceder pontos aí, ó. Só negativou o gatito. Por quê? Porque é um time que ataca muito casa. Então o Walter é aquele goleiro kamikaze que pode dar certo, depende das circunstâncias da partida, quantos gols vier a tomar. O Tadito tá fazendo bastante defesa, mas o Juventude não cede quase nada. Em casa até que o Everton vem surpreendendo, ó, mas o Cuiabá ataca pouco, ó, mais para SG realmente, certo? Assim como o Santos também. O Curitiba é um bom time, caiu bastante, caiu, mas ainda tem um ataque chato, tá? Mas a questão é que o Flamengo em casa vem conquistando os SGs, ó. Olha a média do Flamengo em casa, ó, 0,57 gols sofridos. E o Curitiba é o pior visitante, tá? Por mais que tenha uma média de um gol, tá? Por partida, ó, o Curitiba. Se deu SG pro Inter, se deu SG pro Bragantino. Oscila um pouco, mas seria 2 SGs. E o Flamengo aí, ó, conquistou 3 nos últimos 5 jogos em casa. Tá? O Flamengo vem melhorando defensivamente. Dá pra dar uma apostadinha maior no Flamengo aí nessa rodada aí, tá? Pela dificuldade de SG pra essa rodada, tá? Tá bem difícil. O Ceará vem fazendo bastante defesas, mas o Corinthians é um time tinhoso, não cede quase nada. Aqui tem um cara que vai ser bombardeado, tá? Um goleiro. É o Bento, tá? Por quê? Porque o Inter fora de casa tá muito ofensivo. Olha só os jogos do Inter fora de casa. Uma média de 1,13, tá? E o Atlético Paranaense, por mais que seja o 10º mandante, campanha mais ou menos, tem uma média de um gol sofrido. Olha só o Atlético em casa. Sofreu gol nos 4 jogos. O último SG foi contra o Ceará. E o Inter fora de casa, olha só. 1, 2, 1, 2, 1. Tira SG de todo mundo. O Inter é um time que não cede SG. Mas o Bento deve ser muito exigido, tá? E vem bem, tá? Por mais que tenha sido quebrado agora uma sequência de vitórias do Atlético Paranaense, o Furacão com o Filipão vinha muito bem, tá? Vinha muito bem, tá ainda bem posicionado na tabela. 4,86 em 7 jogos. Olha só o Bento em casa, ó. Goleiro de muita regularidade. Só negativo aqui, ó, no 2-2.
É quando o Marcos Leonardo arrebentou lá, fazendo aqueles 2 gols, tá? O Internacional, por sua vez, ó, por mais que seja um time que tira SG de todo mundo, ó, cede pontos, porque é um time que ataca fora de casa, tá? Produz bastante. Então acredito também que esse jogo deve ser bem movimentado aí, ó, gol pros 2 lados. Mas o Bento também vale a pena, tá? Dá uma olhadinha em finalização, eu tô falando finalização, né? Vamos botar todos aqui e ver os times que mais finalizam. Ó, eu tava falando aí, ó, o Inter fora de casa é o time que mais finaliza, tá? Ó, quem quiser ir com o Cavicchioli, ó, o Bragantino também finaliza bastante, tá? Também finaliza bastante. Inclusive, até defensivamente, o América andou melhorando em casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu tô enganado. 0,71 de média de gols sofridos. O Bragantino tem uma média alta. 1,29. O Bragantino fez gol nos últimos 4 jogos. Deixa eu ver o América. Ó, o América vem 2 assists consecutivos, tá? Deve ser exigido com a Cavicchioli? Deve. É uma opção interessante pra rodada. Ah, mas realmente, ó, em termos de finalização definida, o Palmeiras em casa é o que mais finaliza. E o Ceará é o segundo, tá? Mas o Cássio não tem o desempenho que tem em casa. Meu amigo, defensivamente, quando você joga em casa, pode calar. Goleiro, zagueiro, lateral, tem tudo pra dar certo. Vem tomando poucos gols em casa, mas fora tá complicado. Ó, em casa, 7,58 jogos. Fora, 8,89 em 7 jogos. Fora, o Cássio não tem aquele desempenho todo, ó. Segurou 1 SG, 2 apenas. Em casa, não. Em casa, é 80%. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SGs em casa. Tá? Só perdeu 2 SGs. 7 SGs em casa, só perdeu 2 SGs, tá? Então, Cássio fora, eu fico meio cabreiro. Mas o Juventude ataca bastante. Tem bons jogadores ali ofensivos, como o Mendonça, né? De repente, pode dar certo aí. Dá uma olhadinha aqui em defesas. Ó, em defesas novamente aqui, ó. Palmeiras se destacando, São Paulo, tá? Fluminense, Cuiabá que são tinhosos, Curitiba. Olha só o Bragantino como ataca realmente o Internacional, ó. E tem 2 goleiros que vão jogar em casa, que devem ser exigidos porque os adversários produzem fora de casa, tá? É o Bento e o Cavicchioli, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cavicchioli, que tá voltando agora, né? Deve ser o titular mesmo, porque o Jailson rescindiu. 8 em um jogo apenas, tá apenas voltando agora, mas também tecnicamente eu gosto muito dele, tá? Gosto bastante dele. E, ó, o Bragantino, ó, time ofensivo é foda. Desculpa a expressão da palavra. Tira esse giro adversário, ó, mas dificilmente negativo a goleiro, porque ele não vai chegar só uma vez fazer um gol, por exemplo. Ele vai atacar bastante, né? Então vale a pena? Vale. Fora de casa, Walter também, ó. É o goleiro que mais faz defesas e o Palmeiras que mais cede, mas aqui a questão é que o SG é improvável. Mas quem gosta de goleiro kamikaze aí, ó, deve ser o goleiro mais exigido da rodada, tá? Vou dar uma olhadinha aqui em média básica. Porque assim, ó, eu tive fazendo esboço antes e senti uma certa dificuldade pra essa rodada PSG, tá? Não senti muita confiança não. O Walter a gente viu, o Cássio a gente viu, o Cavicchioli a gente viu. Tadeu eu prefiro ele em casa, tá? 4,65, fora 3,38, né? Mas é um cara que dificilmente negativa fora de casa. Deixa eu ver o Juventude como é que tá, se tá fura-olho fora de casa. Média de 0,88, faz poucos gols. Goiás é que toma muito gol. Juventude é o 19º melhor mandante, o 2º pior mandante. Juventude fez gol, fez gol, fez gol. 4 jogos seguidos fazendo gols, mas faz poucos gols, tá? E o Goiás vem tomando muito gol, ó. Mas uma hora vai segurar o SG, tá? Acho esse jogo aqui, ó, meio que indefinido. Pra mim pode ser um 0 a 0, como pode ser 1 a 1, tá? Bem indefinido. Mas a verdade é que o Tadeu é um bom goleiro, dificilmente negativo, né? Mas eu prefiro, por exemplo, ficar com o Everton jogando em casa, um Santos, né? Um Fábio fora, por exemplo. Até mesmo um Bento que vai ser muito exigido contra o Internacional, né? Por quê? Porque queira ou não queira aqui, ó, pelas campanhas, Atlético Paranaense tá melhor que Goiás, Palmeiras tá melhor que Goiás, Flamengo tá melhor que Goiás. Então eu prefiro não só escalar o jogador, mas também, né, o time junto, né? Apostar no time. Deixa eu ver aqui, goleiros aqui, mais alguém. Tem o Santos aqui, né, que eu não mostrei, mas tem pouca coisa pra mostrar, só 3 jogos, tá voltando agora, certo? Foi muito bem aqui, ó, fora de casa, quando fez 6 defesas. Em casa aqui, ó, 5 defesas e 10 pontos, foi bem demais. Deixa eu ver o Curitiba. O Curitiba também é aquela outra pegada, time ofensivo, ó. Quando cede o SG, o goleiro adversário dá uma mitada. Do contrário, é 1, 2, 3, 4 pontinhos, porque finaliza bastante, é um time que chega. E o Flamengo vem segurando os SGs, bem viável, tá? Bem viável mesmo. Mas nesse momento aqui, ó, eu vou no Fábio, tá? Eu vou no Fábio, porque se a gente pegar aqui, ó, colocar assim, ó, todos e gols, a gente vai ver que nos últimos 5 jogos o Fluminense é o time que menos sofre gols fora de casa. Tá? E o São Paulo vem fazendo pouco aqui, ó. Não é um Palmeiras, um Atlético Goianiense, um Avaí, um Atlético Paranaense. Esse daqui, ó, é complicado você escalar contra eles, ó. Vem fazendo muitos gols em casa, né? Mas São Paulo até que faz pouco aqui. Então, de repente tem uma perspectiva aí do Fábio bem pelo menos defesas vai fazer, tá? Ó, mesma coisa aqui, ó. Como o Fluminense, tá? Anda empatando muito fora de casa e sofrendo poucos gols, mas também faz pouco aí, ó. Maracanã é mortal, fora de casa tem uma certa dificuldade. E o São Paulo não vem tomando tanto gol assim, ó. Eu tô falando que esse jogo aqui, ó, de repente pode rolar um 0 a 0, hein? Confronto histórico também não é uma média tão alta de gols. Aqui, ó, 0 a 0, 3 a 1, 0 a 2, 1 a 1, 1 a 1, né? Teve até um 0 a 0 aí.
De repente, pode ser. Mas tá difícil essa rodada pra SG, tá? Então eu sugiro que vocês escalem, tá? Ó, por exemplo aqui, ó. Eu já tô aqui com o Fábio, ó. Tinha feito um esboço antes. Eu sugiro que vocês escalem, certo? Jogadores que possam recuperar a pontuação de alguma maneira. Por exemplo, o Fábio deve pelo menos ser exigido, né? São Paulo jogando em casa, no Morumbi, deve finalizar bastante. Então, pelo menos, se ele perder o SG, vai ter a chance de recuperar a pontuação, né, com defesas. É mais ou menos isso que eu penso. Vamos lá para nossos queridos zagueiros, porque para zagueiro, para essa rodada também não tá fácil. Aliás, o sistema defensivo tá bem complicadinho para essa rodada, tá? Tá bem complicadinho para essa rodada. Vamos voltar aqui, ó. Atletas, zagueiros, deixar por média. Vão aqui pro cruzamento scout. Nossos queridos zagueirões. Olha, Gustavo Gomes aqui, ó. Vamos ver fazendo gol, hein? O Fluminense também, aqui ó, olha o Manuel, ó, que vem fazendo bastante gol, ó. Até o Nino que de vez em quando faz um golzinho, mas o momento de gols é do Manuel. Por quê? Porque o São Paulo é o time em casa que mais toma gol de zagueiro aí, ó. A informaçãozinha que passou aí, ó. E a gente tava mudando aqui a posição, né, de goleiro pra zagueiro. Então, vamos lá, não vamos perdendo tempo mesmo, porque vai ter os jogos pra gente assistir hoje, quarta, quinta. Quinta vai ter o vídeo de bônus barato de valorização, que também vai dar uma perspectiva boa, né. O time de valorização tá muito bem, perdi algumas posições aí. Mas é o 186 do Nacional. Vamos lá, zagueiro que vem conquistando muitos pontos. Disparado, tá? A defesa que eu mais confio para essa rodada é do Palmeiras. É que mais vem pontuando. O Cuiabá não é um time de fazer tantos gols assim fora de casa, tá? Então os dois zagueiros do Palmeiras vale a pena, tá? Vale muito a pena, certo? Falar dos dois aqui é chover no molhado. Gustavo Gomes já tá com 6 gols no Campeonato Brasileiro, fora as outras competições, tá? Tá fazendo muito gol. 8.15 em 6 jogos. Foi o gol já, não foi viajar. O Abel deu uma tréguazinha pra ele nem foi viajar o time pra jogar contra o Fortaleza, nem no banco ficou, então tá bem descansadinho. Deve jogar a Copa do Brasil e deve jogar também final de semana, tá? De vez em quando ele dá uma negativada, dá, mas vale a pena, tá? Por mais que ele seja um zagueiro de poucos desarmes, ele é um cara muito bom na bola aérea. E quando ele acerta é 15, 22 pontos. Tem a chance ainda, de repente, no SG de pontuar bem, tá? Vamos ver o Cuiabá. O Cuiabá nos últimos jogos aí, ó, vem cedendo pontos, olha aí, ó. Enormidade de pontos, só negativo aqui, ó. O Arthur Chaves, tá? Claro, ganhou de 2-1. Não vejo o Cuiabá ganhando do Palmeiras, mas tudo bem. Entre os dois eu prefiro Gustavo Gomes, né? Devido a esse estouro na pontuação que ele dá. Mas o Murilo também é bem confiável, 4.13 em 8 jogos, certo? Inclusive o Murilo é mais regular do que o Gustavo Gomes, tá? Pode ver, vocês viram ali que o Gustavo Gomes negativou em algumas oportunidades. O Murilo não, tá? Murilo não. Mas quem pode estourar geralmente o Gustavo Gomes é o cara que faz o gol. Mas o Murilo também, assim, ó, é bom na bola aérea, tá? Só não tá fazendo no Campeonato Brasileiro. Início do ano tinha feito 4 já no Paulista. Certo? Tirando aqui, ó, dos times que vão jogar fora, né? Tirando o Palmeiras que vai jogar em casa. Certo? O Fluminense vem cedendo bastante. O Atlético vem cedendo bastante. O Goiás vem cedendo bastante. Tá? Mas eu não tenho muita confiança em zagueiros do Juventude, porque não pontuam bem. Corinthians vem cedendo bastante, mas também mesma coisa, não pontuou tão bem, tá? Eu prefiro ficar, por exemplo, ou com o zagueiro do São Paulo, ou até mesmo com o zagueiro do Flu aqui, ó. Porque fora de casa é o time que mais vem pontuando. E o São Paulo, por mais que seja mandante aí, ó, é o quarto time. Quarto? É, quarto time que mais cede pontos para zagueiros, tá? Então aqui, ó, zagueiros do Fluminense também são bem viáveis, tá? Manuel vive um bom momento, tá? Inclusive pontua melhor fora do que em casa, 5.85 em 4 jogos. Deu uma estourada aqui, ó, com gol e tudo, ó, e só negativou apenas uma vez. Vale a pena, tá? Vale a pena. Ó, o São Paulo aí, ó. Negativa poucos zagueiros. Já negativou mais da sexta rodada pra trás. Mas aí, oitava em diante em casa aí, ó. Tem inserido pontos, tá? Por quê? Parou um pouco de fazer gols, né? E como o Fluminense se defende bem, vale a pena. Nino, 4.70. Joga melhor em casa. Mas tem um bom desempenho fora. Olha só, inclusive mais regular do que o Manuel. Vale a pena os dois também? Vale. Vale a pena. Eu gosto muito do Nino principalmente. Certo? Depois aqui o Internacional vem pontuando bem, mas o Atlético Paranaense em casa é osso duro. Olha só, o Furacão em casa. 10º melhor mandante. Olha a campanha do Furacão em casa. 4-2, 1-1, 2-2, 2-1, 1-0. Faz gol todo jogo, tá? Então é complicado. E o Inter sofre, né? Aqui, ó. Só segurou o SG contra o Bragantino, tá? Então, complicado. Acho que sai gol dos dois lados aqui, tá? Se fosse outros adversários contra o Inter e contra o Atlético, daria pra escalar com mais tranquilidade. Como tá difícil aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes. Ó, o Fluminense cede. O Atlético Mineiro já cede bastante, ó. Já dá pra de repente botar um zagueiro do Botafogo sem pensar em SG, né? Porque o Botafogo toma gol praticamente todo jogo, certo? Mas ó, o Carly, 3 desarmes em 4 jogos. O Felipe Sampaio, 4 desarmes em 7 jogos. Dá uma olhadinha aqui no Joga 10 News do Camilo aqui, ó. Vamos ver qual é a escalação, porque eu vou te falar, né? Cartola Globo não acerta. Ó, o Cuesta tá na dúvida. Se o Cuesta jogar, né, tá entre a dúvida entre ele e o Canu.
O Quest até que desarma, tá? E... nulo. Tá, vamos ver aqui. Suspenso. Deixa eu ver se vai aparecer. Contundido. Pô, o Quest aparece aqui contundido, ó. Pô, se o Camilo aqui, o Joga 10 aqui do Camilo, a equipe botou o Cuesta como dúvida, é porque o Cuesta já deve estar treinando. Como é que o Cartola me deixa aqui, ó? O Cuesta contundido, tá? Mas de qualquer maneira, 36 desarmes em 13 jogos. Se o Cuesta jogar, tá valendo, ó. 5.32 em 6 jogos, tá? É um zagueiro que em casa, ó, mesmo sendo contra o Atlético. O Atlético é um time ofensivo, a tendência é ceder desarmes, tá? Ó, 5 desarmes pro Luiz Otávio, 11.4, né? Vale a pena? Vale. E o Galo de vez em quando cede alguns SGs aí, ó, fora de casa. Tem uma média alta de gols? Tem. Deixa eu ver. Ó, cedeu aqui contra o Ceará, cedeu contra o Palmeiras. Ah, quando faz gol, geralmente faz mais de um, mas já cedeu SG sim. E o Botafogo aqui, ó, que tá com problema defensivo, só conquistou um. Então o Cuesta seria mais realmente pra desarmes, tá? E tem que ficar de olho se ele vai jogar ou não, porque ele tá em dúvida ali e o Cartola tá difícil de acertar. Fora de casa, os zagueiros do Goiás vêm desarmando bastante, tá? Assim como do Fortaleza, tá? Mas o Atlético Goianiense aqui, ó. Rapaz, o Atlético Goianiense em casa tá terrível também, tá? É outro fura-olho. Olha o Atlético em casa. Média de 1.25 gols feitos. Gol, 3, 2. Só cedeu esse dia pro Corinthians, tá? E o Fortaleza vem muito ofensivo fora de casa. Por isso que eu tô acreditando que esse jogo é de gols dos dois lados, tá? De repente até bastante gols, ó. 2x1, 3x2, 3x2, 1x2, 3x2. É a característica do Fortaleza, tá? E o Atlético Goianiense em casa ataca, deve sair gols dos dois lados, tá? Por isso que eu tô ficando em stand-by pra falar desses temas defensivos, tá? Deixa eu ver a média básica aqui pra zagueiro, que ó, vocês serve pra vocês, zagueiro não tem muita coisa não, tá? Não adianta ficar catando aqui, ó, o Abrão tá bem, com média básica, tá? Jogou 3 jogos, vem pontuando bem, mas vai pegar um jogo aí, acho que sai gol, assim como o Benevenuto. Ó, o Nino, o Pedro Henrique aqui, ó, deve tomar gol no Inter, mas se não tomar, tem tudo pra ir bem. Por quê? Porque ele tá com uma média básica de 1.61, é razoável pra zagueiro, e 4.28 em 6 jogos em casa, ó, não negativou ainda, ó. Percebam que as maiores pontuações dele aqui, ó, não dependem do SG aqui, ó, fez 7.7 com 6 desarmes contra o Santos, né? E ele vai enfrentar o Internacional. Não cede muito? Não, não cede muito, mas de repente tá valendo a pena, tá? Tá valendo a pena para dar média básica, né? O Maicon ali eu já fico em stand-by, certo? O Maicon tá voltando agora, vai enfrentar o Avaí que faz muito gol. Prefiro o Maicon em casa, ó. Ah, em casa ele até vai melhor, fora pontua pouco, né? Enfim, para zagueiro não tá tão bem assim, certo? A gente vai tentar evoluir essa situação aí, né, pros zagueiros durante a semana, mas assim, ó, não vou inventar não, tá? É Gustavo Gomes, tá? Tô pensando se eu vou com algum zagueiro. Deixa eu ver o Flamengo como é que tá aqui. Em termos de desarme, Curitiba não cede quase nada. Deixa eu ver a pontuação. Mas os zagueiros do Flamengo não vem pontuando bem. Até que em casa pontua razoavelmente. Os zagueiros aqui do Flamengo como é que estão. O Flamengo tem uma chance de SG, tá? Léo Pereira. Pô, David Luiz. Estão muito mal. 6 desarmes em 5 jogos. 9 em 9. Não tem nenhum atrativo. 6.25 em 2 jogos. Ó. Com 2 SGs, é claro, né? O Léo Pereira, de repente, até rola, hein? Até rola. Quem quiser escalar um zagueiro do Flamengo, David Luiz. 2 pontos em 4 jogos de média, né? É um cara que bate falta de vez em quando, mas o David Luiz tá a passeio pra mim aqui no Brasil ainda. Não disse que veio, tá? Não, ainda não fez uma sequência boa. Certo? Então prefiro ainda os zagueiros do Palmeiras. Ó, e vou falar sem medo nenhum, tá? Vou dobrar o Murilo. O Gustavo Gomes, tá? Vou dobrar. O adversário é o Cuiabá. É um time que não faz tantos gols assim. Se a gente pegar aqui, ó. Nesse raio-x aqui, a gente vai verificar aqui, ó. Ataques com menos gols aqui, ó. Você tem que escalar aqui, ó. Contra esses ataques aqui, ó. Goiás, mas eu fico abrindo com Juventude. América faz poucos gols, ó. Curitiba tá fazendo poucos gols. Por isso que o Flamengo tá me dando aqui, ó. E o Flamengo tá entre as melhores defesas pra essa rodada aí, ó. Cuiabá, ó. E aqui, ó, deu o Palmeiras. Por isso que aqui, ó, deu match, como eu brinco aqui, ó. Pum, pum, pum. Goiás faz pouco gol? Faz. Mas o Juventude não tá aqui entre melhor defesa. Então eu prefiro ficar aqui, Palmeiras e Flamengo. Já que vão enfrentar Cuiabá, né? E Curitiba. E estão entre os times que fizeram menos gols aí nos últimos 5 jogos, de acordo com o mando de campo. Ah, então por enquanto tá sendo assim. Mas assim, ó, só um pequeno esboço, tá? A gente vai amadurecer essa ideia no transcorrer da semana. Muita água vai rolar por causa dos jogos da Copa do Brasil, tá? Vamos lá. Pontuação média para laterais. Quem vem pontuando muito bem com os laterais aí? Flamengo. Flamengo vem pontuando bem demais. E por mais que o Curitiba não ceda tanto ponto assim, eu acredito que eu vou com o Rodinei, tá? Vou explicar o porquê. Se a gente pegar aqui, ó. Joga 10 news aqui do Camilo. Certo? O Rodinei joga pela direita. O Igor Paixão vai cair do lado dele. E o Paixão parte para cima, né? E todo jogador ofensivo tende a ceder desarmes pro adversário. Sem contar que o Rodinei vira e volta a dar uma escapada aqui, tá? Ele joga melhor em casa, tá? Do que fora. Dá uma olhadinha no Rodinei.
Ó, em casa 5.93. Fora é um desastre, ó. Fez até gol contra. Mas em casa, ó, 5.93 em 3 jogos, ó. Mesmo perdendo aqui o SG, ó, ainda pontua com alguns desarmes. É um cara voluntarioso e quando dá a chance dele na frente, dá aquela estourada. Certo? Curitiba. Time ofensivo, ó, tende a ceder, ó. Tende a ceder. Mas pelo que eu vi aqui, tá cedendo mais pra lateral esquerda, tá? Ó, Bruno Pacheco, Luan Cândido. Aqui o Rainer estourou, ó, 14.1, já me agradou. Cortez um pouco mais, mas o Avaí foi mal. Mariano pela direita. Tá equilibrado. Cede dos dois lados, tá? Cede dos dois lados. Não é o time que mais cede. Não, pelo contrário, cede pouco ali. Mas a gente percebe que negativa pouquíssimos laterais. Felipe Luiz, se for realmente Felipe Luiz que for jogar, como tá aqui, ó. Vale a pena, ele é um cara que geralmente faz alguns desarmes, certo? E a tendência aqui é que realmente ele te entregue pontuação. Mas eu prefiro o Rodinei por ser mais ofensivo, tá? Outros times que vêm pontuando bem em casa, aqui, ó. O Juventude, tá? Vem pontuando muito bem. E o Goiás cede. E aqui tem um cara aqui, ó. Que não aparece no Cartola. Mas tá aqui, ó. É o Moraes, tá? E se o Moraes jogar, meu amigo, pode escalar ele, tá? Mesmo perdendo SG. Onde é que tá aqui? Juventude. Ó. Aqui ele não aparece, né? Daí vamos botar dúvida. Ó, o Moraes aqui, ó. Tá muito bem, tá? Finalizando média e a longa distância. 10.20 em 3 jogos. Olha o Moraes em casa. 12, 13, 14. Tá? E mesmo perdendo SG, ó. Fazendo gol, dando assistência. Inclusive, o primeiro gol de Juventude contra o Curitiba foi ele finalizando fora da área. Vale a pena, hein? Fica de olho no Moraes. Inclusive, estou pensando até em botar ele no meu time. De repente, de bons baratos do canal, tá? Porque tá com preço bem acessível, 5.72. Tá valendo a pena. Os times que vão jogar fora aí, quem é que mais cede aí, ó? O Galo cede bastante. E o Botafogo não conquista muito. Inclusive, os laterais do Botafogo foram muito mal ontem, né? Foram expulsos. Vamos ver quem é que vai jogar aqui. Ó, não sabe nem qual é o provável. Meu Deus, Cartola, hein? Nem uma pesquisazinha, não vale? Vai jogar sem lateral o Botafogo, quem sabe? Vamos aqui pro Joga 10 News, que é mais seguro, tá? Ó, Jefinho, vai ser meia. Saravia. Se o Saravia jogar, né? Porque independente se o Vargas ou quem for jogar na esquerda, time ofensivo geralmente cede, tá? Tá valendo. Saravia é um cara que desarma bastante. Preferi ele fora, né? Lateral defensivo geralmente pontua melhor fora de casa. No caso do Marcos Rocha. Mas ele até que tá pontuando razoável, 3.28. Tá oscilando demais, tá? É um pontinho fora da curva pra ser analisado, mas eu acredito que de repente o Botafogo vai perder o SG pro Galo, certo? Ó, o Galo, e aqui, ó, vai ser jogo pra laterais, ó. Olha quanto cede aqui, ó. O Galo é o time que mais cede jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos. E o Botafogo é o que mais cede jogando em casa. E o Galo aqui conquista fora, tá? Conquista fora. Ei, a garganta. Então assim, ó. Mariano vem com bom desempenho, tá? 6 de média em 5 jogos fora. Foi mal na última, foi. Mas, ó, 7, 8, 13. Vale a pena o Mariano, tá? O Botafogo aí, ó. Negativa pouquíssimos laterais. Ó, inclusive tá acostumado a 15 o Kevin. 7.9 o Samuel Xavier. Tá acostumado a ceder para lateral direito, tá? Tem nosso querido Guilherme Arana, que não despontou esse ano ainda. Não sei o que tá acontecendo. Mas até que tá jogando melhor fora do que em casa, ó. 4.60. Né? Tem uma certa regularidade. Mas o Mariano vejo melhor hoje, tá? O momento é do Mariano. Certo? Outros laterais jogando fora de casa que pontuam muito bem é do Internacional. Mas aqui, ó, osso duro de roer, o Atlético. O Furacão não cede quase nada, né? E tem que ver quem é que vai jogar do Inter, né? Aqui, provável. O Heitor ontem foi bem demais, hein? Heitor estourou, rapaz. Olha só, 14.20, que é isso? Fora de casa só tem uma pontuação. E o jogo é difícil. Deixa eu ver o Moisés. O Moisés vai melhor fora, ó. Lateral defensivo, ó. 6.70 em 3 jogos. Ó, Moisés fora de casa dá pra dar uma esticada, sem pensar muito em SG. Por que dá pra dar uma esticada? Né? Porque aqui, ó, 7 desarmes aqui, ó, por exemplo, contra o Goiás. Né? Ele vai pegar um quê? Um time ofensivo pela frente. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Desarmes, já vai ajudar bastante a gente. O Furacão tá cedendo um pouco de desarme, hein? Apesar de ser um time ofensivo em casa, ó. Mas o Inter faz bastante, ó. O Galo como faz, ó. O Mariano, Moisés, pontinhos fora da curva aí, ó. Pra se pensar, tá? Sem perspectiva grande de SG, tá? Porque... principalmente o Atlético aqui deve tirar o SG. Mas aqui, ó, em termos de desarme aqui, ó. O Palmeiras realmente tá muito bem. O Cuiabá cede, tá? Saravia tá valendo a pena, porque o Galo ainda continua sendo, juntamente com o Fortaleza, né, os times que mais cedem desarmes. Aqui o Atlético Goianiense cede pouco, que como acredito que vai tomar gol, vou ficar mais stand-by. Ó, time ofensivo aqui, ó. O Bragantino, ó. E até que o América conquista alguma coisa. Só que o América não vem pontuando tão bem assim com seus laterais, né? Essa aqui é a questão.
Lateral, assim como o zagueiro pra essa rodada, tá bem pontual, tá? Marlon ano passado foi bem demais, mas esse ano ainda não deu aquela deslanchada, mas tá com 4,30 em casa. Ó, começou a retomar, ó. É bom jogador pra cartola, hein? Bom jogador pra cartola. Vale a pena o risco. Ah, o Bragantino que é meio fura-olho e faz gol fora de casa. Ó, lateral direito, o Reuela, 11,1. João Lucas, direito, 9,6. Pede uns pontinhos aí pra lateral direita, hein? Marlon é esquerdo, vamos ver o Patrick como é que tá. Patrick 28 desarmes, 4,05. Os laterais do América dá pra dar uma arriscada, tá? Porque entregam pontos, tá? Se perder o SG não pontuam tanto assim, mas entregam os pontos. Eu prefiro ainda os laterais do Palmeiras. E os laterais do Palmeiras aqui é naquela pegada, tá? Como eu falei pra vocês. Marcos Rocha. Dá pra escalar em jogando em casa? Claro que dá. Tem uma média de 4,58 em 5 jogos cada. Mas fora ele é monstro. 10,36. Lateral defensivo. Ó, em casa. Entrega pontos. E se segurar o SG, 6, 7, 8 pontos. Mas olha fora. 10, 12, 11, 12. Olha só a quantidade de desarmes. 6, 3, 5, 6. Lateral defensivo pontua melhor fora de casa. E no caso, quem é o ofensivo dos dois aqui? O Piquerez. Então prefiro o Piquerez em casa. 7,22 em 6 jogos. Tá? 3, 4. Mas de vez em quando estoura aí, ó. Passa dos 10, ó. Em 3 oportunidades, tá? Então é mais ou menos por aí. Certo? Deixa eu ver lá. Média básica. A lateral essa rodada também não tá muito fácil, não. Heitor tá aparecendo aqui por causa da última pontuação. Luan Cândido tá bem demais. Mas eu prefiro o Luan em casa. Se bem que ele tá bem, né? De qualquer forma, fora também, ó. 6,60. O Luan Cândido tá vivendo um bom momento porque ele tem recurso, tá? Ó, assistência, gol. Sobe bem na bola aérea, se apresenta, pisa muito na área adversária e bate falta, tá? Bate falta. Mas como o América vem fazendo alguns gols aqui em casa, mas ele recupera a pontuação. Essa que é a verdade, tá? O América vem fazendo uns golzinhos aí em casa. Não, mas cedeu SG também, tá? O Bragantino aqui não conquista nada, olha só. A quantidade de gols. É outro jogo aqui que eu acho que sai gol dos dois lados, tá? Lá pra dizer o certo, mas aqui ó, o Luan Cândido vale a pena. Vale a pena sim. Tem que respeitar um cara que tá com essa média básica, que bate falta, chega bem à frente, vive um bom momento. Tá valendo muito a pena sim o Luan Cândido, tá? Mesmo sendo fora de casa. Rodinei a gente falou, Piquerez. Samuel Rocha já prefiro ele em casa, tá? Ó, 4,48 fora, em casa 8,25. Em casa Samuel estourou em 3 oportunidades, mas é um cara que fora de casa não dá pra jogar fora, não, ó. E quando a gente vai pra média básica, já melhorou. Zagueiro tava difícil, lateral já apareceu, ó. Já apareceu algumas opções boas aí pra nós aí, ó. Luan Cândido, o Rodinei que eu falei, Piquerez, Samuel Xavier, né? Fora os outros que a gente conversou. Então nesse momento aqui, ó, eu vou com o Piquerez, né? Pela chance ofensiva. E é muito que o Luan Cândido tá vivendo um bom momento, tá? Samuel Xavier já vai ter um jogo um pouco mais difícil. Mariano tá me agradando bastante nos últimos jogos, mas é aquela tal coisa, 6, 7 pontinhos, 8 no máximo, não estoura, né? Então pensando em estourar assim, ó, que eu sei que ele vai ser pouco escalado, tá? Porque por preconceito, por ele ter feito gol contra, eu vou no Rodilindo, tá? Uma vez que eu escalei ele dentro do Maracanã, ele imitou, certo? Ô Mané, tá triplicando Palmeiras? Paciência, gente, tá? É o que tem pra rodada, é o que eu tenho mais confiança, tá? Se você botar aqui SG aqui, ó. Palmeiras conquistou 2 e o Cuiabá cedeu 2, certo? Ah, Mané, e depois do Palmeiras? Mesmo o Curitiba não cedendo, tô confiando no Flamengo aí que melhorou defensivamente em casa, tá? E daí se fosse fugir aqui, ó, dos times mandantes, né? Palmeiras e Flamengo, talvez aqui, ó, o Galo fora e o Fluminense também, tá? O resto eu acho que todo mundo toma gol aqui. Mas como o SG tá sendo aqui de luxo, tá complicado. Vamos para nossos queridos meias. Já tem umas Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Difícil deixar esses dois de fora, tá? Mesmo o Scarpa tendo decepcionado no último jogo. Por quê? Porque se você pegar aqui, ó, pontuação média conquistada e cedida, certo? O Palmeiras é o time que mais conquista pontos com os seus meias, tá? E o Cuiabá cede aí, ó. Só perde pro Corinthians e pro Ceará. Então, pra mim, assim, ó, já antes de ver os dados individuais, já vou falar pra vocês, ó. Scarpa, Veiga, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Lima. Lima tá bem demais em casa, tá? Então já tô falando até alguns assim, ó, só olhando o cruzamento de scout aqui, tá? Só olhando o cruzamento de scout. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá no Palmeiras, o time que mais pontua em casa com seus meias. Já mostrei, mas pra quem não acompanha o canal, pra quem não tá acostumado a ver estatísticas, tá? Você pegar aqui, ó, o Scarpa, só decepcionou agora na última, tá? Mas a média dele é 9,24 em 7 jogos em casa. Essa última decepcionou, 1,3 decepcionou. Mas pega o recorte dele aqui, ó. Daqui pra cima, a partir da quinta rodada. Não fez menos que 6 pontos. Um cara que bate canteio. Um cara que, na falta do Veiga, ele bate pênalti. E um cara que bate falta e chuta de média e longa distância como ele chuta. Complicado deixar de fora. Vive um excelente momento, tá? Vive um excelente momento. Outro cara complicado deixar de fora é o Arrascaeta. 10,78 em 5 jogos.
Vamos brincar aqui, um cara que vai de 0 a 100 rapidamente. Olha o Arrascaeta em casa, 19, 13, 9, 6, 4. Amigo, te entrega pontos, porque as jogadas ofensivas do Flamengo passam por ele. Ele chega muito bem na área adversária. E quando ele pisa na área adversária, ele não fica mosqueando, não. Ele já chega finalizando de primeira. Estilo Cano, tá ligado? Então, pra mim, vale a pena demais esses dois. Até acredito eu que são os dois indispensáveis pra rodada, tá? Zé Rafael oscila demais. É um cara que entrega ponto. Entrega 4.45 em 8 jogos. Ó, 5, 7, 7. Mas às vezes aqui, ó, é 3, 2, 2, 4. Mas mesmo assim, gente, é sensacional. Um cara pra compor seu meio de campo e te entregar pontos é o Zé. Tá? É o Zé porque ele desarma, ele finaliza, dá uma oscilada, às vezes te entrega só 2, 3 pontinhos, sim, mas quando ele faz uma boa partida, é 5, 6, 7 pontos, é uma assistência, um gol quase, tá? Mas é claro que o cara para dar estourada é o Scarpa, o Arrascaeta, né? O próprio Veiga que não voltou bem, tá? Voltou, mas ainda não disse que veio. 6.98, só que é um cara que tem muito potencial, tá? Pode ver os últimos jogos do Veiga aqui, ó, desde que ele voltou. 2.2, menos 0.4 na última rodada, 3.6. Mas ele é um cara de potencial aqui, ó. 9, 15, 8, né? Às vezes é difícil você deixar um cara desse fora. Inclusive, ele é a minha dúvida pra essa rodada, tá? Ele é a minha dúvida pra essa rodada. Tá? Então aqui, ó. Outro meia do Flamengo aqui, ó. Deixa eu mostrar o Everton Ribeiro. O Everton em casa tá muito bem, tá? O Everton em casa vem pontuando bem. 6.95 em 6 jogos. Ó, o Everton em casa 4, 5, 13, 3.3. O menor pontuação foi 3.3. E o que a gente busca no Cartola? Busca agregar pontuação. Se o cara estourar, melhor ainda. E o jogo é propício. E queira ou não queira aqui, ó. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Onde é que tá aqui? O Curitiba é um time que sofre gols, ó. 2.29. Uma das maiores médias de gols sofridos em casa. Olha aqui, ó. Onde é que tá o Curitiba? Defesas com mais gols aqui, ó. O Fortaleza e o Curitiba são os times que mais sofreram gols aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, de acordo com o mando de campo, né? Então aqui, ó. Meio campo do Atlético Goianiense. Meio campo do Flamengo, ataque. Fica de olho, tá? Fica de olho. Inclusive, já tô até antecipando. A minha dúvida é o Rafael Veiga aqui, ou o Elton Rato, ou o Lima, tá? Arrascaeta, Scarpa, já tô até botando aqui, ó. Estão no meu time, tá? A minha dúvida só é o Veiga, ou o Lima, ou o Rato, tá? Por causa dos adversários, a quantidade de gols que vem sofrendo também, né? Fora de casa aí, vamos ver, olha só. O Atlético Goianiense como pontua bem, né? O Fortaleza é que não tá não vem pontuando muito, mas o meio-campo do Atlético Goianiense em casa é forte, tá? É bem forte. Se você pegar aqui o Elton Rato, por exemplo, o Rato tem uma média de 5.59 em 8 jogos. É só o Rato 6, 9, 3, 7, 2, 3 entrega ponto aqui, ó. Tá? Outro jogador para ficar de olho nessa rodada. Então os meios para mim nessa rodada tá bem cristalino, tá? Só resta saber quem eu vou botar para jogar. 6.06 em 8 jogos, é outro cara que pontua bem, ó. Mas o Rato tem duas coisas aqui diferentes. O Rato joga mais avançado, então a chance maior de assistência e gol. Mas o Marlon Freitas chuta mais de média e longa distância, é o capitão e é o que bate pênalti. Então se rolar um pênaltizinho é ele que bate, tá? Mas os dois vejo boas opções. O Jorginho é o mais avançado deles todos, só que o Jorginho oscila demais, tá? Fora de casa dá pra dar uma arriscada, mas em casa, olha só, esperando 7 jogos pra fazer 10 pontos, não gosto disso, tá? Mas quem quiser arriscar, de repente vale a pena aí. Bom? Furacão pontua bem em casa, mas aqui o Inter não cede quase nada. Mas quem sabe aqui, ó, um Terãs, né? Bate pênalti também, pontua em casa bem, certo? O Terãs tá com média de 7.58 em 6 jogos em casa, olha só, 13, 18, 12. Oscila? Oscila, é verdade. Aqui, ó, 0.2, menos 2.1 e 2.8, né? Mas existe sim uma chance de ir bem, porque o Inter anda jogando muito ofensivo fora de casa, ó. E o Lima aqui, ó, 10.6. Mais ou menos quase na mesma posição, tá? O Lima também joga avançado. Tá? Ó, o Elvis 6.9. O Inter cede para negativa meias, o Inter negativa bastante meias. Mas os meias ofensivos aqui, ó, ele costuma ceder uns pontinhos, tá? Então vale a pena? Vale. Mas assim, ó, eu sou sincero. Pra mim, o Terãs ainda tá um pouquinho abaixo ainda do Rato e do Lima, tá? Rato e Lima. Por quê? Porque eu acho os jogos do Atlético Goianiense, certo? E do Ceará, mesmo sendo com o Corinthians, mais favoráveis. Porque o Inter fora de casa tá chato, tá? Mas o Curitiba é o que mais cede pontos, tá? Então aqui, ó. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Tem que ter um medo do Flamengo, tá? Ainda mais pela quantidade de gols que o Flamengo vem fazendo em casa contra o Curitiba. Jogando fora de casa não tem muito mistério, é Internacional e Galo, certo? E aí aqui a gente vai direto na fonte, tá? O Nacho tá bem fora? Não, em casa tá melhor. 6.47, fora 3.77, tá? Ó, fora de casa vinha bem, mas caiu um pouquinho, tá? Mas é o cara que bate canteio. Quem quiser dar uma arriscada, pensando num gol aí do Galo, de repente pode dar certo. Zaratio mais completo, pontua melhor fora, tá?
Isso sempre foi assim, 7.10 em 2 jogos, porque é um cara que participa mais do jogo, tá? Então são 2 meias aí, ó, pontinhos fora da curva pra se analisar, porque querendo ou não querer o Botafogo em casa vem sofrendo alguns gols, tá? E o Internacional muito bem, tá? Nesse aspecto, o Atlético Paranaense cede alguns pontos, tá? Deixa eu dar uma linha aqui no Inter. Ontem o Edenilson deu uma decepcionada, né? Mas ainda é um cara que bate pênalti, né? 3.49 em 7 jogos. Tá oscilando muito fora de casa, Edenilson. Em casa vinha bem. Escalei ele, né? Dedo podre. Daí foi mal ontem. Certo? Gabriel tá bem demais, tá? Em casa, 5.64, ó. Ontem 2.4. Queimei ele também. Botei ele em time de valorização, mas tava muito bem desarmando. Fora é um cara que vai te entregar uns pontinhos aí, ó. 4 desarme, 4, 5. Inclusive, vamos dar uma olhadinha. O adversário, o Atlético, tá cedendo muito desarme, tá? Maurício não vem pontuando muito bem. Vou deixar em stand-by. Vou dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui em desarmes, porque eu quero ver o quê? Assistência e gol, que meio que mais da pontuação. Tá? É, o Furacão cede uns desarmes sim, ó. Botafogo também cede bastante. O próprio América aqui, ó. E aqui, ó, por mais que o Bragantino não venha desarmando muito, o Raul voltou, né? E eu vi o último jogo do Raul, rapaz. Rapaz, o Raul desarmou pra caramba, tá? Quanto o Havaí? Desarmou pra caramba. Onde é que tá aqui? Dúvida. O Raul. Vamos dar uma olhadinha no Raul. Fora 2.80, 3.76 em casa, tá voltando agora, ó, 5 desarmes contra o Havaí. E vai pegar um time que 7 desarmes aí, ó. Porque faz 4, 5 desarmes, é uma assistência, né? Às vezes encaixa bem no time aí, ó. Por falta de cartoletas, enfim, vale a pena. Certo? Em casa quem tá desarmando muito é o Atlético Goianiense, daí o Rato realmente se torna uma excelente opção. O Goiás vem cedendo bastante desarme, tá? Mas o time aqui, ó, do Juventude não tem um meia que se destaque, essa que é a verdade, tá, gente? Provável. Ó, o Jadson tem 34 desarmes em 14 jogos. Pode ser. Mas ele tá desarmando mais fora. A média dele maior é fora, tá? É complicado, tá? Prefiro o Lima, prefiro o Rato, prefiro o próprio Veiga, tá? E claro, o Scarpa e o Arrasca é complicado deixar de fora nesse momento, tá? Por mais que o Scarpa tenha decepcionado no último jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui em assistência. Ó, como é que você vai deixar de fora um meia do Palmeiras? Palmeiras, juntamente com o Atlético Goianiense, com o Flamengo, são os times que mais fizeram gols nos últimos 5 jogos em casa com assistência de meia. Olha, o Cuiabá toma, tá? Curitiba, umzinho, Fortaleza que não toma. O Corinthians toma bastante, hein? O Lima aqui, meu amigo, hein? Olho no Lima pra essa rodada, hein? Porque o Corinthians em casa se defende muito bem, sofre pouquíssimos gols, tá? Mas fora, toma bastante, a gente já vai ver, tá? Toma bastante. Ó, o Lima em casa, 8.74 jogos. Olha o Lima, 10, 7, 5 e 10. Cacete. Acho que eu vou botar o Lima. Mesmo sendo contra o Corinthians, tá? Mesmo sendo contra o Corinthians. Cara, que dúvida cruel. Que dúvida cruel. Ou Veiga ou Lima. E se eu botar o Lima aqui, ele custa 9 cartoletas. Daí eu não consigo botar um Terence. Deixa eu ver quem é que eu consigo botar aqui. E o Lima tá apontando bem demais. E aqui, ó, o Corinthians toma uns golzinhos, tá? O Corinthians toma uns golzinhos fora de casa, tá? Em casa é a melhor defesa. Onde é que tá o Ceará aqui? O Vozão e o Timão? Ó, o Corinthians tem uma média de 1.50 gols sofridos. O Ceará que anda mal. É o pior mandante. Mas tá tentando reagir. Vem fazendo os gols. Olha o Corinthians. 4, 1, 1. Aqui não tomou 2. Toma uns golzinhos, tá? Toma uns golzinhos. Pô, como eu fiquei na dúvida agora entre o Lima e o Rafael Veiga. A questão é que se eu botar o Lima... Quem é que me sobra pra botar? Marlon Freitas, Everton Ribeiro? Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Ah, vamos botar assim por enquanto. Pô, o Lima tá bem demais em casa, gente. Pelo amor de Deus. Pegando pontos, finalizando. É, quando a gente vem tomando gol com assistência de meia aqui, ó. Olha só o Inter também como toma aqui, ó. O Terence também, ó. Por mais que oscile em casa. Fora. O Galo. Fortaleza faz, mas o Atlético Goianiense quase não toma gol com assistência de meia. Olha de novo os meios do Inter como tomou bem fora também, ó. Eu vi um meia do Fortaleza, porque o Fortaleza vem fazendo bastante gol fora, tá? Tá com uma média alta de gols fora de casa. Time desesperado, né? O Pikachu já não foi vendido? Vai jogar mais algum jogo? Disseram que ia ser o último jogo dele. 2.80, prefiro o Pikachu em casa, mas eu acho que é o último jogo dele, pô. Né? Deixa eu ver o Zé Wellison aqui, ele chutando bem de fora da área. Também não, em casa. Os meias aqui, tá difícil pegar um meia pra pontuar bem, tá? Tá difícil. Esse Fortaleza não, volto de novo aqui, ó. O Elton Rato, o Marlon Freitas, Lima, Veiga, Scarpa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, tá? Até os meias do Inter, tá? Ou do Galo fora. Deixa eu ver gol aqui, alegria do povo. Ó, novamente aqui, ó, 3 e 2. Batendo bem, ó, 2 e 2, ó, batendo bem também, ó. Olha, 4 e 2, ó, o Atlético Goianiense. Quanto é que tá o Rato, hein? O Rato não cabe ali, ó, o Rato tá mais caro que o Lima. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, defesas.
Quem é que são as piores defesas? Times que mais sofreram gols. Pô, Fortaleza tá sofrendo gol pra caramba. Acho que eu vou botar o Rato, hein? Vou botar o Rato, hein? Nossa. Aí, o Atlético Mineiro até que tá aqui, ó. Deixa eu ver se o Rato vai jogar mesmo. Falta ele dar uma pisada lá na área. Ele tá pontuando bem, rapaz. Tá aqui o Rato, ó. Deixa eu ver quanto é que custa o Rato. Ia tanto o Lima, mas o Arrascaeta e o Scarpa não quer deixar de fora. E ainda tem um Veiga ainda, hein? Deixa eu ver aqui onde é que tá o Rato. Ah, o Rato custa 10. Então vou botar o Rato lá. Ah, e vou botar o Lima no banco. E ainda tem o Rafael Veiga, tá? Vou ficar de olho aí na escalação do Palmeiras. Vamos ver como é que ele se porta no meio de semana, né? Se ele melhora um pouquinho. É, o Atlético Mineiro aqui cresceu o olho, meu amigo. Os meias estão fazendo gol pra caramba. Palmeiras também, ó. Flamengo. Ó, o Atlético Paranaense novamente, o Terans, ó. Ó, o Internacional, isso aqui eu acho que é jogo de gols, hein, gente. Ah, deixa eu ver aqui meia com média básica. Média básica. É Arrascaeta aqui, ó. Ó, o Zé de novo aqui, ó. Scarpa. Ó, o Lima ali, ó. Aparecendo, viu? 5,22 de 5 jogos fora. É, o William vem trazendo os pontinhos fora, hein? Pra ficar de olho aí, porque queira ou não queira aí, ó. Ceará, o Vozão, toma uns golzinhos em casa também, ó. Vamos ver? Tomou gol, segura o SG, tomou gol, tomou gol. E o Corinthians, o Corinthians é que não é de fazer muito gol nos últimos jogos aí, vem patinando. Prefiro o Lima. Prefiro o Lima. Entrega um pouco mais, mas tem que ficar de olho, tá? Então assim, ó, temos algumas boas opções. Temos esse Carpa e esse Arrascaeta estarão no meu time de certeza, a não ser que não vão jogar, tá? A minha dúvida é esse aqui, ó. Ou dobro o Palmeiras, tá? Pode até ser um Zé Rafael aqui, tá? Ou Veiga, ou então eu vou com o Lima ou o Rato aqui, ó. Já tô bem decidido, tá? Tá ficando mais ou menos assim o nosso time. Vamos botar a média. Eita, paixão, hein? Passado, guri é bom. E o Hulk decepcionou de novo, né? Mas assim, gente, não dá pra ficar dodói não, tá? Não dá pra ficar dodói não. Quase que eu tô escalando ele aqui. O problema é que fora de casa ele não tá com um desempenho tão bom como a gente vai ver, tá? Vamos lá pros nossos queridos atacantes então. Tá aí de gol, né? Senão o pessoal já bota o olho já. Vamos pontuação média. Atacantes. Mas, gente, aqui, isso aqui é só uns bolsos, tá? Atacantes. O Flamengo é o time que mais pontua em casa com seus atacantes. Olha, o Curitiba vem cedendo, hein? Tá bem ranqueado. É o quarto que mais cede, hein? Então, aqui, ó. Atacantes pra essa rodada. Pelo que o Flamengo vem produzindo em casa, tá? Ofensivamente. Você tem que ter um atacante do Flamengo, tá? Eu acredito que sim, tá? Onde é que tá o nosso querido Flamengo, certo? Quem é o provável é o Pedrão. Pedrão na massa, inclusive em casa, no último jogo fez 4 gols. 4,34 em 5 jogos. O brasileiro ainda não despontou. Matador. Vale a pena? Vale a pena, tá? Mas tem outro cara aqui, ó, que tem que ficar de olho, tá? Ele pode jogar. É o Marinho. Ele precisa de um jogo em casa o tempo todo. Ele é um cara escauteiro, todo mundo sabe disso. Finaliza bastante, só falta 7,65 em 2 jogos. Ó, 8 e 7,3. Isso aqui, ó, entrando no segundo tempo, tá? Marinho é embaçado, meu amigo. E aqui, ó, e os prováveis aqui, ó, do Joga 10 News, do Camilo. Tá dando aqui, ó. O Marinho pode jogar, tá? Tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Porque se ele joga, daí o Arrascaeta vem centralizado e o Marinho joga na esquerda. Porra, daí olha esse quarteto. Dá pra criar, tá? Contra um time como o Curitiba, que vem sofrendo gols fora de casa. Ó, uma média de 2,29 gols sofridos. Olha só, 3, 4, 1, 2, 2. Só o Ceará fez um gol. Os restos dos times fizeram tudo 2, 3 gols no Curitiba fora. Olha, meu amigo, ficar de olho, hein? Se o Marinho jogar, fica de olho que vale a pena, tá? Tirando o Flamengo, quem é que vem pontuando muito bem em casa? Palmeiras. Palmeiras pontua bem. E aqui o Cuiabá não cede quase nada, mas também é outro cara aqui, ó. Pra ficar de olho, que tá, se for jogar, é o Rony, certo? É o Rony. O Rony vem pontuando bem, tanto em casa quanto fora, ó. 5,04 em 8 jogos em casa. 2, 3, 17. 2, 2, 2, 7. É um cara que dá uma estourada. Eu, particularmente, prefiro ele fora, por causa do contra-ataque, né? E fora ele tem pontuações mais altas, certo? Mas vale a pena, porque vive um bom momento. E o Cuiabá vem sofrendo alguns gols, tá? Quem quiser ir com o Dudu, mas o Dudu não deu aquela estourada ainda, né? Mas é um cara bem participativo, ó. 5,06 em 8 jogos. Ó, o Dudu 3, 2, 7, 0,4, 4, 10, 12. Às vezes o Dudu passa dos 10 pontos, tá? E o Palmeiras em casa é um time bem ofensivo, vale a pena sim, certo? Os times que vão jogar fora, quem é que vem cedendo muito ponto para atacante? Além do Curitiba, Bragantino e Fortaleza e Santos, tá? Mas aqui, ó, só tem o Churin praticamente ou o Ayrton, tá? Essa que é a verdade. É que tá aqui, ó. O Ayrton até que me agrada, tá? 5,01 em 7 jogos. Ó, Ayrton. 2, 12. 0,3, 2, 11. Passou dos 10 pontos, tá? Em 2 oportunidades. Oscila. Mas nessa faixa de preço, é uma das melhores opções para rodada por causa do adversário, tá? O Fernando acredita que não vai jogar, tá? E tá pontuando menos, certo? Prefiro o Ayrton. E o Thurin, tem que ver se o Thurin vai jogar, né, rapaziada?
É que tá aqui. Nosso querido Thuram. Ó, se o Thuram jogar, é um cara de área, né? É um cara que depende muito do gol, certo? E ó, 1.57 em 8 jogos em casa, aqui ó. Certo? Tem que saber que se ele não fizer gol nem der assistência, dificilmente vai pontuar bem, né? Prefiro um Elton Rato no meio, um próprio Ayrton que é mais participativo, certo? E aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, tem o Avaí, né? Porque o Santos cede muito e o Avaí em casa, tá? Deu uma quedinha, mas ainda continua sendo os ataques mais promissores em casa, tá? O Bissoli me decepcionou há 2 rodadas atrás em casa, inclusive era meu capitão, né? Ah, capitão não vem acertando faz 2 rodadas. 7.19 em 8 jogos, ó, 0.6, foi aqui que ele me decepcionou, ó. Tá? Mas ele vinha numa pegada aí, ó, 10, 14, 6, 10, 13, fazendo gols em casa, tá? E é um cara que bate pênalti. Tem que ficar de olho, tá? Porque queira ou não queira, o Santos toma alguns golzinhos, 7 pontos aí, ó. Jogando em casa, quem é que cede muito? Furacão, muito ofensivo, cede bastante, tá? O Inter é que não conquista quase nada, né? Mas como eu acho que vai ser um jogo de gols, quem sabe, um Pablo, ou aqui, ó, Pedro Henrique, né? O cara do contra-ataque. E o Depena, tá? Por incrível que pareça, ele tá pontuando melhor fora. 6 pontos em 6 jogos fora de casa, ó. 4, 7, 9, 7, 10. Depende, é um pontinho fora da curva aí pra se analisar. O adversário que é difícil, tá? Mas cede alguns pontinhos. Né? Ó, o Curitiba pontua bem fora. O Galo também, né? O próprio Fortaleza e o Santos, tá? Então aqui, ó, tem muito atacante pra rodar, tá? Pra diversificar. Certo? Quer ver, ó? Fortaleza, que vem com uma média alta de gols fora de casa. Tem o Moisés, gosto dele fora de casa, contra-ataque, 4.74. Olha o Moisés fora. Foi mal na 15ª, foi ó, 4, 8, 1.7, 8, 5, entrega pontos. Gosto de jogador assim, tá? Porque se ele faz gol da assistência, ele dá uma estourada na pontuação. Tá? Tem os atacantes do Galo também, né? Tem o Hulk, por exemplo, né? Que deu uma decepcionada, mas fora de casa às vezes ele vai bem. É um pênalti, mas assim, ó, brincadeira à parte, tá? Ele é um cara muito visado, muito marcado, mas tem muito recurso, tá? 6.02 em 5 jogos, 9, 2, 10, 1, 6. E 5 pontuações, estourou praticamente em 2 aqui, aí deu uma boa, tá? Então sempre tem uma perspectiva boa, ainda mais o Botafogo que toma alguns gols aí fora de casa, jogando em casa, certo? Curitiba. Curitiba aqui eu acho que... Deixa eu ver o Ademir se vai jogar rapidamente aqui. Não ficar muito longo, né, rapaziada? Não é o Ademir por enquanto não, ó, fica de olho, tá? Isso aí é pra enganar. Confia mais no Joga 10 News, tá? Confia mais no Joga 10 News. Deixa eu ver aqui, outro time fora aqui que tá... Ah, Curitiba. Mas o Flamengo tá osso duro. Você vira ali, o Flamengo é um dos que menos cede, tá? Mas tem um menino aqui que tá super valorizado e o cara realmente produz bastante, tá? É o Paixão, ó. 8.23 em casa, 7.27 fora. Olha ele fora. 8, 5, 2, 9, 14. Guri é embaçado, tá? O Flamengo é que não tá cedendo muito. Inclusive eu escalar o Rodinei. É isso. Pode ser que segure esse G, mas tem uma chance de perder. E ele vai pegar ali o Paixão. Vai ter chance de desarmar? Acredito que sim, ó. Queira ou não queira, o Flamengo aí, ó, vem se defendendo bem, ó. Não serve quase nada pra atacante. Eu não gosto muito dessa conjectura, não, tá? Deixa eu dar uma linha assistência. Ó, a assistência já ficou ruim, ó. Pontua bem em outros scouts, ó. A assistência já ficaria com o Galo fora de casa, o próprio Fluminense, mas o Cano pontua melhor. Aqui, ó, vou mostrar o Cano, tá? E vive um bom momento, né? Mas o São Paulo também não é de tomar tantos gols, não. E o Fluminense tá fazendo poucos gols fora de casa. Ó, o Cano, vamos dar uma olhadinha no Cano? Ó, o Cano em casa, 10.74, monstro. O Fluminense vai jogar no Maracanã, não deixa o Cano de fora. 1.87 em 7 jogos fora, ó, o Cano fora, olha só. Cara, né, e o São Paulo não é aquele time que tomar tantos gols, dependendo do adversário até dá pra dar uma arriscada. Mas o São Paulo não toma tantos gols não, tá? Ó o Fortaleza como faz bastante gol ali, ó. Né? O Atlético Mineiro não sofre, mas de repente um Moisés pro contra-ataque. Ó, um próprio Marcos Leonardo, tem muito atacante, tá, gente? Vai diferenciar, tá? Os óbvios eu vou dizer pra vocês quais que eu acho óbvios. Óbvios. Deixa eu ver o... Meu Deus, travei a língua agora. O Marcos Leonardo fora de casa, olha só. 7.10 pontua melhor fora do que em casa, olha só. Decepcionou na 14ª, mas ó, 17, 5, 10. É um cara perigoso e o Avaí toma gol em casa. É um time que não segura esse dia em casa, tá? Não segura esse dia em casa. Raul Gustavo aqui, ó, contra o Juventude aqui, ó. Juventude tomou gol com assistência de atacante, né? E o Goiás faz. Raul Gustavo é outro cara aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu não me engano, ele vem pontuando bem fora, tá? O Pedro Raul, perdão, tá? Pedro Raul, 6.36, ó. Realmente, ó. Fora de casa ele tá melhor, tá? Tem uma estourada de 18 pontos aqui, ó. Outro pontinho fora da curva pra se analisar. Mas eu volto a dizer, ó. Prefiro ficar com o Flamengo, casa, Palmeiras, né? Até arriscar um próprio Avaí o Atlético Goianiense, tá? Mas tem o América só, o América. Deixa eu ver os atacantes do América rapidinho. Tem muito atacante, não vai dar pra gente ver tudo agora. A gente vai ter que amadurecer mais essas ideias na live, tá? Ou no vídeo de quinta-feira com os baratos de valorização. 4.36 7 jogos.
pontua, mas ó, só uma boa pontuação, 2 em 7 jogos. É pouco, tá? Pra um time que joga em casa. Prefiro, por exemplo, um jogo do Flamengo. Mas assim, gente, tem muito atacante, tá, gente? Tem muito, mas muito atacante mesmo. Deixa eu ver a média básica. Atacante, média básica. Paixão, ó, Batistão. O Arthur, ó, nem falei dos dois, olha só. Vamos ver o Batistão fora? 3, 6.93 em casa. Eu prefiro o Batistão em casa. Em casa realmente tá monstro. Fora, entrega uns pontinhos, mas o Avaí tomar bastante gol, vale o risco. Mas eu prefiro o Marcos Leonardo, tá? Eu, sinceramente. Ele tem um desempenho melhor fora. Deixa eu ver o Arthur fora de casa. O Arthur é monstro, ó. 6.35 em casa, 6 fora. 2, 9, 9, 8. Prefiro o Arthur. Tá? O Arthur, no caso aqui, desses dois, né? Mas assim, ó, não vou inventar muito não nesse momento, tá? Tá aqui meus atacantes. Nesse momento aqui, ó, vou botar o Pedrão. Quero um atacante do Flamengo, tá? Quero um do Flamengo. Minha dúvida aqui realmente é o terceiro atacante, tá? Tem o Mendonça ainda aqui, ó, contra o Corinthians, tá? E vem tomando alguns gols, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Pode ver que o Ceará não se destacou tanto ali no cruzamento de caute, por quê? Porque em casa não vem pontuando tão bem assim, tá? Fora não, fora o Mendonça incomoda pra caramba. Mas vale a pena, tá? Vive um bom momento, ó. 5.36 em casa, fora 8.37. Olha fora, decepcionou aqui, mas ó, 12, 19, 10. Em casa, ele vinha bem, mas deu uma contundida. Mas vale a pena, tá? Vale a pena porque, como a gente viu ali, ó, o Corinthians vem tomando uns golzinhos, tá? E o Ceará precisa melhorar, porque se a gente pegar aqui, ó, base, o Ceará ainda é o pior aqui, ó, tá? Só empata. Mas faz poucos gols, ó, em casa, ó. Tá? O Corinthians que fora que vem tomando uns golzinhos aí, ó. 12 gols sofridos, ó. Então o Mendonça aí também, ó. Vocês viram como tem atacante pra rodada? Tem muito atacante pra rodada, mas eu que vou ser um pouco conservador e vou centralizar as minhas opções. Vou escalar contra dois times que estão com média alta de gols aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Curitiba, ó. Segunda defesa que mais toma gols em 5 jogos, de acordo com o mando de campo, certo? E o Cuiabá tá entre elas aqui, ó. O Flamengo produz demais, certo? O Flamengo produz demais aqui, é o time que menos cede SG. Contando aí que deu uma estourada como aquela goleada da Libertadores, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. Vou com o Rony por enquanto, tá? E vou com o Marinho. É isso mesmo. Tá? Tô dobrando aqui, ó, o Palmeiras e triplicando o Flamengo. E aqui, ó, talvez eu tire o Rato e bote o Veiga, dependendo de como é que ele vai no meio de semana, tá? Se eu ver que ele deu aquela melhorada, pá, de repente eu vou centralizar em 2 jogos apenas. Por quê? É o que aconteceu esse final de semana. É arriscado? É. Mas tipo, quem centralizou aí, ó, em Bragantino contra o Avaí, meteu 4-0, não tomou gol. Tinha defensor, tinha atacante, arrebentou, passou de 100 pontos. Tô mais ou menos nessa pegada, mas aqui, ó, o Marinho ou o Rony vai depender de quem for jogar. De repente eu tiro o Marinho, posso botar ali qualquer outro atacante que eu falei ali, ó, Marcos Leonardo, Mendonça, né, o Pedro Raul, o próprio Hulk, certo? Tem várias opções, eu acho que tem uns 10 atacantes aí, ó, na primeira prateleira, tá? Dá pra diversificar bastante. Eu aqui olhando aqui, ó, esses jogos aqui, ó, eu penso que aqui o Flamengo pode fazer mais de um gol, tá? E aqui o Palmeiras pode fazer mais de um gol, certo? Os outros jogos aqui, ó, eu já vejo mais equilibrado. Pro Fortaleza fazer mais de um gol no Corinthians, acho que vai ser difícil, apesar do Corinthians tomar alguns gols aí, tá? Aqui não, aqui eu acho que é jogo de gols, mas eu já tô botando o Rato ali no meio, tá? Aqui também é jogo de gols dos dois lados, pra mim também. Aqui também, ó, vai ser jogo de gols, tá? Mas aqui são dois times que na parte de cima da tabela é complicado você escalar, certo? Aqui eu vejo poucos gols, mas tem dois caras matador, o Caleri e o Cano, né? Então assim, ó, tá bem assim, ó, tem muito atacante, tá? Eu que tô centralizando, mas vai ter o vídeo de valorização na quinta-feira e vai ter a live no sábado. Muita calma nessa hora, isso é apenas um esboço e o canal não foi feito pra copiar time, foi feito pra ver as estatísticas, tá? Foi feito pra ver as estatísticas, certo? Eu vou com o Abel, certo? Pensando em não sofrer gols, já que eu tô triplicando o Palmeiras, né? E fazendo gols lá na frente. Mesmo porque se a gente pegar aqui, ó, tô até atravessando, ó. A gente tava em assistência, certo? Tava faltando os gols, certo? Vamos dar uma olhadinha se eu tô tão errado assim. Gols. O Flamengo fez 2. O Juventus tomou 5. Olha o América, hein? A América cresceu bastante, ó. Vem tomando muito gol aqui, ó. O Bragantino, fora de casa. E o Fortaleza. Então aqui eu já tô com o Rato. A minha cota, já botei. Ou ia com o Churinho na frente, ou com o Rato, Jorginho no meio, enfim, né? Ou Ayrton, né? Inclusive, meu banco aqui, tá? Vou limpar aqui. Eu acho que não vou ter muita cartoleta, vou ter que botar o Ayrton, tá? Pablo contra o Inter pode dar certo. Vou botar o Ayrton. Deixa eu ver o Ayrton como é que tá em casa. O Ayrton aqui. O Fortaleza vem tomando muito gol. Deixa eu ver o Ayrton aqui. 5.01 em 7 jogos, me agrada. 2, 12, 0.3, 2, 11, 5. Tá bom. Com reserva tá bom.
Reserva tá bom. E aí eu tô preenchendo a minha cota aqui, ó, pela quantidade de gols que vem tomando de atacante, né? O Fortaleza, certo? Vai vem fazendo bastante, ó. Falei do Bissoli ali, né? Mas o Santos não vem tomando tanto gol assim, ó. O Bragantino aqui vem tomando muito, mas o América aqui eu falei pra vocês, né? E tá complicadinho, né? Um atacante do América aqui. O Aloysio Bom e Bandido, ó. Média de 4.03 em 4 jogos. 7, 1, 1, 6. E pior que assim, ó. Você olha assim, ó. Fez gol, fez menos de 8 pontos. É um cara brigador? É. Mas eu fico meio com receio. Também não vejo o América metendo 3, 4 no Bragantino, não, tá? Já vejo uma situação que possa acontecer com o Palmeiras ou o Flamengo, por exemplo, tá? Fora de casa o Galo aqui, ó. O que me deixou aqui meio assim, de repente, botar os medalhões aqui, ó. O Veiga e o... No lugar do Marinho, talvez aqui um Hulk. Mas jogando fora de casa, não gosto tanto assim. Não tem um desempenho tão bom fora. Fortaleza aqui me agrada. Acho que esse jogo deve sair bastante gols, se der tudo certo. Moisés no contra-ataque. Aqui o Marcos Leonardo também, ó. De repente, ó. Um Depenha pela quantidade. Aqui também acho que sai gol dos dois lados, tá? Então assim, gente, é só um esboço. Eu fiquei muito em dúvida e resolvi centralizar o quê? A minha escalação nos dois times que eu acho que vão ganhar em casa. Essa que é a questão, tá? Mas veremos mais pra frente, mesmo porque aqui, ó, vou voltar de novo. Falei atacante gols, né? Vamos botar treinador? Treinador não faz gols. Tem uns que tentam entrar em campo, mas não faz gol. Olha só, Flamengo e Palmeiras são os que mais pontuam em casa. Os melhores desempenhos dos times mandantes pra essa rodada é do Flamengo e é do Palmeiras. E aqui, ó, Cuiabá e Curitiba estão entre os que mais cedem, tá? Estão entre os que mais cedem, juntamente com o Corinthians, né, e o Atlético, certo? Times que vão jogar em casa, quem é que cede mais? Aqui é bem disputado, o Botafogo cede bastante, né? O próprio Palmeiras que vem tomando alguns gols, ó, eu ficaria aqui, ó, sinceramente, Flamengo, né? Abel, o Palmeiras, ou Dorival, Flamengo, ou aqui o Turco fora de casa, mas acho que vai ter um jogo um pouco mais complicado, né? O Galo fora de casa não tá com essa campanha toda, certo? E o Inter aqui, o Mano não arriscaria, porque aqui vai sair faísca. Aqui é dois dinossauros aqui, ó, o Mano contra o Filipão. Vai pegar, tá? E os dois estão bem. O Inter tá bem fora de casa, certo? Se a gente pegar aqui, ó. O Inter é um dos melhores visitantes, certo? E o Atlético Paranaense tá aqui, ó. O mandante tá invicto a 5 jogos aqui, ó. O Inter fora de casa tá invicto a 5 jogos também. Vai sair faísca, né? Então eu prefiro pegar o quê? Um time mais fragilizado, como por exemplo o Cuiabá. Ganhou a última, ganhou, mas eram 4 derrotas, tá? Prefiro isso, que vai jogar contra o Palmeiras, por exemplo. Ou o Curitiba, que é o pior visitante aqui, ó. 100 vitórias nos últimos 5 jogos com 4 derrotas. É isso que eu tô apostando, tá, gente? É isso que eu tô apostando. Vou deixar o time por aqui, ó. Um time bem acessível por enquanto, tá? Bem acessível e já vou trazer ele prontinho aí. Na sequência com o banco de reservas e capitão. Tá feito então, hein, pessoal? Custando 126,44 catoletas. Ficou bem barato o time, tá? Botei o Pedrão de capitão, né? E na última vez que ele jogou no Maracanã aí, fez 4. Tô dizendo que ele vai meter 4 no Curitiba. Mas a tendência é que de repente o Flamengo consiga fazer mais de um gol. É isso que eu busquei de um capitão aí, né? Participar dos gols do time, né? Com assistência ou propriamente dito com o gol, certo? Já falei que centralizei bastante aí em Flamengo e Palmeiras por causa da campanha de Cuiabá, Curitiba fora de casa, certo? E também porque também não vi tantas opções defensivas, enfim. Ofensiva não, ofensiva dá pra mudar um pouquinho, mas como eu centralizei, tentei fazer aí tipo uma estratégia meio que kamikaze, né? Mas eu acho que tá bem escalado sim. No banco de reserva fui bem coerente, né? O Ayrton ali, né? Já que o Fortaleza tomou muito gol. Lima, queria muito botar o Lima aí no meio. Realmente eu ainda tô em dúvida entre o Rato, o Lima ou o Veiga. Tá? O Manuel, que tá muito bem fora de casa, né? E o Juan Pablo ali vem pontuando bem, tá? Não mostrei, mas vem pontuando bem. Foi o único que destoou, porque por causa do preço do Rodinei, 3,93. Você não encontra uns substitutos. Mas o Santos ali atrás, ficou bom também. Então é isso, pessoal. Curso feito, estatísticas vistas. Material postado no Instagram. Agora vamos assistir os jogos de hoje, amanhã e quinta, pra gente ver mais ou menos como é que os times vão pro final de semana, certo? E mesmo porque vai ter vídeo de bons e baratos de valorização quinta-feira, nossa live de sábado, né? Que aí a gente tira todas as nossas dúvidas e já tem uma noção mais ou menos de como os times realmente vão escalados por final de semana, certo? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a me ajudar a conhecer o canal e se inscrever, certo? Um grande beijo de coração. Até o vídeo de quinta-feira. Bons e baratos de valorização. Vamos que vamos. Fui, pessoal.